E mais um detalhe, pessoal, a gente vai apresentar, né, hoje os métodos ginásticos, né, como eu acabei de falar, né, o alemão, o sueco, o francês e o inglês. E a gente vai fazer assim, para que não haja problema, primeiro todos os grupos apresentam e depois a gente faz um debate geral sobre os métodos, tá? Porque às vezes assim, já aconteceu comigo em aula, um grupo apresenta, aí a gente vai discutir, aí às vezes a discussão está interessante, prolonga e aí prejudica a apresentação dos outros grupos, tá bom? Então, pessoal do método alemão, fique à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite. Bom, professor, como você bem disse, né, o nosso grupo ficou responsável pelo método alemão, tá aí os componentes, né, ficamos em 8. Aí é André Barbosa, né, eu, Daniel Oliveira, Fernando Oliveira, Edson, João Vitor, Rafael e... professor, Júlio, Rafael e Théo Medeiros. Professor, aí, antes de a gente falar do método ginástico em si, a gente decidiu dar uma contextualizada histórica, né, de em que momento que aconteceu essa sistematização do método ginástico alemão, né? A gente está falando ali do fim do século XVIII, né? Segunda metade do século XVIII para o fim do século XVIII e início do século XX. Aí trouxemos aqui alguns acontecidos da época, né, para ilustrar como estava a sociedade no momento. A Revolução Industrial, né, que foi um processo onde as pessoas deixaram de viver no campo e passaram a viver mais nos centros urbanos, modificou o estilo de vida das pessoas. A Revolução Francesa, né, com os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade. E as guerras napoleônicas, né, que mexeram principalmente com a questão geográfica da região. A gente trouxe também o mapa do Congresso de Viena, né, que ocorreu em 1815, após as guerras napoleônicas, para ilustrar como é que era a geografia da Alemanha na época, né? Que a Alemanha, nessa época, não era o que a gente conhece hoje como Alemanha, né? O espaço geográfico. A Alemanha só vai ser unificada politicamente e geograficamente em 1871, e nesse período, né, ela era dividida em vários pequenos reinos, alguns ducados, outras divisões internas, que, tipo, mexia com o brio da população alemã, né? E é um dos motivos que a ginástica alemã ela vai ser constituída em cima do viés nacionalista e patriótico, né? E como a gente consegue perceber, que com exceção da Itália, né, que foi outro país que foi unificado tardiamente, os outros povos, tipo o Reino da França, da Espanha, da Inglaterra, já eram constituídos como nação, né? Os alemães compartilhavam apenas de uma língua em comum, né, e uma cultura em comum, mas ainda não tinha um país formado. Pode passar, Edson. Aí a gente trouxe também, né, pensadores da época que influenciaram os criadores do método alemão, né? A gente traz aqui o John Locke, que foi o pai do liberalismo, né? Ele foi um filósofo que atuou em várias frentes da sociedade e também na frente pedagógica. Ele não é contemporâneo da época, mas ele influenciou muito o pensamento dos criadores do método alemão, né? Aí Jean-Jacques Rousseau, a gente traz também, né, que foi um dos influenciadores da Revolução Francesa e um pedagogo. O Pestalozzi foi outro pedagogo, e o Johann Basedol, também outro pedagogo, né? Esses últimos três que eu citei, eles têm em comum o pensamento de colocar e enfatizar a educação, a atividade física, né, a ginástica, como um elemento básico para a educação, na formação do homem universal.
A gente dá aqui uma atenção especial ao Basildon, né, por ser alemão, e ele também criou uma escola na segunda metade do século XVIII, se chamava, eu acho que Filantrófilo, se não me engano, aqui o nome me escapou, que ele dava ênfase a um método de ensino mais humano, vamos dizer assim, né? Onde ele tentava trazer disciplinas que as pessoas usassem no seu dia a dia, na sociedade, entre elas a atividade física. Pode passar, Edson. E aqui a gente chega nos criadores, né, do método ginástico alemão, vamos dizer assim, nos pais da ginástica alemã, né? O primeiro deles é o Johann Christoph Friedrich Gutsmuth. Ele foi um pedagogo alemão, e em 1793 ele publica o livro chamado Ginástica para a Juventude, onde ele faz uma série de críticas, né, ao método pedagógico alemão, num primeiro momento do livro, e no segundo momento ele divide o livro nos métodos ginásticos que ele defende propriamente dito, né? Tem um caráter médico, higienista, nesse livro dele, e ele foi um dos principais defensores de que o Estado deveria fomentar essa atividade física, né, essa ginástica para todos da população, homens, mulheres, crianças. O segundo, né, foi o Friedrich Ludwig Christoph Jahn. Ele foi um pedagogo alemão também. Ele publica o livro, em 1816, ele publica o livro A Ginástica Alemã, né? E o livro do Jahn, ele tem um viés muito político, muito forte nessa questão do nacionalismo, do patriotismo, que ele era muito ligado ao movimento nacionalista, e ele criticava a influência de culturas estrangeiras, as culturas alemãs. Por exemplo, ele criticava muito a francesa, né, que na época, devido àquela questão das guerras napoleônicas, era muito evidente na cultura alemã da época. E também ele divide um sistema ginástico, né, que mais à frente a gente vai explicar melhor, tanto dele quanto do Gutsmuth na apresentação. Ele também é o criador do Turnen, que era uma espécie de jogos festivos que aconteciam na época, né, onde esse método de ginástica que ele defendia era exemplificado nesses jogos, mas só que esses jogos ele tinha assim, um viés muito político, né, para tentar incentivar a população a aderir a essas ginásticas, vamos dizer assim, e criar aquele homem forte, patriótico, né, que vai defender a pátria, vai unificar a Alemanha, esse tipo de coisa. E o terceiro é o Karl Adolf Spies. Ele foi um ginasta, né, e depois ele se torna também um pedagogo, né, um professor. A gente nos achados históricos não encontramos assim nenhum livro que ele tenha publicado, mas a principal contribuição dele para o movimento ginástico, né, foi disseminar essa ginástica nas escolas. Ele vai criar tipo um sistema de ginásticas e vai tentar difundir nas escolas alemãs e consegue. Que mais à frente a gente vai trazer um quadro que vai exemplificar melhor o trabalho dele, né, que ele fez. Boa noite. Tá dando para escutar legal? Bom, trazendo um pouco das características, né? Como o Daniel já começou falando um pouco dos pensadores, a gente vai tentar introduzir um pouco mais isso. A ginástica na Alemanha começa a ser inserida na sociedade por volta de 1760, com um caráter militar e patriótico, que, devido ao contexto histórico da época, o território vivia sob constantes ameaças e eles tinham essa necessidade de criar esse sentimento de nacionalismo para a defesa da prática. Com isso, eles tinham a necessidade de tanto homens quanto mulheres tivessem corpos fortes, robustos e saudáveis, para que tivessem a serventia militar, né? O método alemão ele é estruturado e fundamentado por alguns dos pensadores que Daniel já trouxe, aí entre eles Rousseau, Jean, Spes, Mutz, e tipo, como Daniel já havia citado, Mutz era considerado o pai da ginástica pedagógica, e aí tinha essa questão de que ele achava que a ginástica em si tinha que ser algo organizado pelo Estado, que o Estado tinha que, digamos assim, ser o responsável por tudo da ginástica, de organizar toda essa questão
e que fosse algo para todos os públicos e que tivesse tipo uma prática diária da população. Outro também que eu destaco é SPES, que Daniel tinha citado, que ele tenta, né, e consegue implementar a ginástica como uma disciplina escolar, e ele busca que a ginástica tenha uma importância, assim como qualquer outra matéria tradicional. A fundamentação da ginástica alemã ela é pautada nas ciências biológicas e nos métodos sistemáticos da educação física, e era considerada uma forma de educação em massa, e que fosse capaz de atender às necessidades do Estado. Mutz, que é considerado um dos pais da ginástica alemã, ele foi um dos principais precursores do método, e ele tinha um sistema de exercícios divididos em 3 vertentes: a força, a agilidade e a harmonia. E dentro desse nicho dele, ele tinha subdivisões, que no caso a força seria os exercícios de salto, lutas e corridas. A agilidade, ele trazia com a natação, exercícios de lançamentos, de escaladas, balanços e equilíbrio. E na harmonia, ele trazia a dança, a marcha e as ginásticas. Uma das curiosidades, como o Daniel já tinha citado, é sobre Jean, que ele foi responsável pela criação do termo Turner, que é como ficou conhecida a ginástica, e esse termo trazia a questão do exercício moral, que era algo que ia além do exercício físico, que ele visava alcançar outros valores, que seria a autoconfiança, a autodisciplina, a independência, a lealdade e a obediência, que tudo isso ia ajudar na prática da ginástica em si, quanto no que era necessário na época, digamos assim, que seria essa defesa da pátria, defesa do nacionalismo, esse tipo de coisa. Pode passar. Estamos escutando legal? Então, sim. Tá sim? Então, pronto. Eu vou falar um pouco sobre alguns modelos, né? Como o Daniel falou, dos principais, que era o de Moods, de Jai e de Spins. O modelo de Gus Moods, ele foi publicado e chamado de Ginástica para a Juventude e Jogos para o Exercício e Recuperação do Corpo e Espírito. Ele foi dividido em três elementos, que eram os exercícios físicos propriamente ditos, que eu vou explicar daqui a pouco na tabela, os trabalhos manuais e os jogos, que tinham, o fundamento disso tudo eram 2 pilares, que era a polícia médica e a pedagogia, como o Daniel também já citou atrás, que ele visava muito os argumentos pedagógicos. E segundo muitos, os germânicos eles não eram mais fortes por causa da vontade da própria natureza, mas seus hábitos, que eram relacionados a práticas ao ar livre, envolvimento com a caça e o contato com a natureza, acabava desenvolvendo um certo desenvolvimento corporal neles. Mas havia prática de exercícios para que o corpo se adaptasse a uma intensidade maior, sem uma presença considerável de dor. Para que eles não sentissem tanta dor, eles elevavam a intensidade das práticas, ficando mais forte e rígido para a proteção. Ele apresentava um conjunto de práticas que eram em 3 grandes grupos, que eram exercícios ginásticos, que era saltar, correr, arremessar, lutar, escalar, equilibrar, levantar, carregar, o do arco, como a gente já viu um texto que o professor passou para a gente ler, banhar, nadar, e os trabalhos manuais, que era a carpintaria, o torneio, a jardinagem, encadernação, e alguns jogos que eram considerados em movimentos, sentados ou de descanso. O outro modelo era o de Frederic Jean,
que era chamado a ginástica alemã. Ele possuía até de certa forma, se você for prestar atenção nas duas tabelas, ele tem uma certa semelhança com o de Mutz, mas teve como sua principal ideia de que o corpo deveria encontrar um equilíbrio simétrico. Possuía um discurso fundamentado na política, diferente de Mutz, que era mais na medicina e na pedagogia. Já ele via a prática dos exercícios físicos como um ponto-chave para unir o povo germânico, para que assim eles ficassem mais fortes e pudessem tomar o domínio da Alemanha da mão dos franceses, exaltando de certa forma uma considerável fugiu a palavra agora, uma considerável. Ele exaltava muito a raça alemã e a justiça da liberdade do seu povo. Em seus elementos, como a gente vai ver agora na tabela, ele não traz os trabalhos manuais. Isso justamente porque ele não tinha um objetivo pedagógico. E sim ele buscava muita preparação oral. Que ele dividia, como eu disse, era semelhante com o de Mutz, que ele dividia em exercícios ginásticos, que é andar, correr, saltar, exercícios a cavalo, de equilíbrio, de barra fixa, aí jogos, homem de preto, corrida de barras, cavaleiro, burguês, e os outros exercícios que seriam mais voltados para, de certa forma, tomar a Alemanha, que seria esgrimo, nado, equitação, e os exercícios de guerra. Além de algumas danças que era considerado de fuga, para não dizer que, para não deixar tão explícito que era voltado para a guerra. E pode passar. E o sistema de ginástica escolar SPIS, que, como o Daniel já falou e o André falou também, era um sistema de ginástica muito adaptado a objetivos pedagógicos, lembrando muito do Mutz, que ele foi integrado ao currículo escolar, e, inclusive, ele foi bem sucedido em introduzir a educação física nas escolas da Alemanha, porque seus objetivos, eles estavam muito em harmonia com a política autocrata, que era muito importante na época, e a filosofia educacional da época. Ele buscava ênfase na disciplina, mesmo que seu sistema buscasse um desenvolvimento muito eficiente de todas as partes do corpo. Eram alcançados através da submissão, do treino de memória, das respostas rápidas e precisas. Aí aqui eu trouxe a tabela, que seriam os elementos do modelo de Spitz, que seriam os exercícios livres, que seriam, no caso, sem os aparelhos, como as calistenias, que seriam dos membros inferiores e superiores, os de suspensão, como a barra, a paralela e a corda, os de apoio, o apoio propriamente dito, as suspensões, o balanceamento e a ginástica coletiva, que seriam as marchas, os exercícios e a ordem unida. Pode passar. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Tá dando para escutar? Legal? Tá, Júlio, tá sim. Show, professor. Então, eu vou falar um pouco sobre as influências, né, do método alemão no Brasil. Assim, a escola alemã, ela ganhou notoriedade mundial nos Jogos Olímpicos de Berlim, né, em 36, no qual foi exibida uma filosofia de práticas de educação física escolar, qual objetivava a formação de corpos e de mentes, que viessem a trabalhar em prol da nação. E com as ondas migratórias que ocorreram a partir do século XIX, a ginástica ela acompanhou seus imigrantes ao Brasil, levando às regiões sul e sudeste, mais precisamente em São Paulo e no Rio Grande do Sul, onde tinham sociedades voltadas para as práticas corporais, dentre as quais podemos destacar a Deutscher Turnverein e a Turnerschaft-Bund, em São Paulo, no qual foi fundamentada em 3 pilares principais, assim, no efeito formativo do corpo, do espírito e da alma. No Rio Grande do Sul, e a intensa presença do estelto brasileiro, né, que é as pessoas de origem alemã e brasileira, na cidade de Porto Alegre,
A sua forte influência levou à promoção das práticas corporais, né, que favoreceu a difusão do método ginástico alemão. E a fundação da Turnebuddy, né, que é a atual Sociedade de Ginástica de Porto Alegre, foi um marco na seção da ginástica alemã, né, que se expandiu para as escolas e clubes. Mesmo tendo mais presente em sua estrutura o caráter militar, o desenvolvimento corporal trazia os benefícios, né, ao corpo e à moral do indivíduo. E já para o povo, né, o bem-estar corporal era a primeira, assim, de todas as necessidades vitais dele. Né? E tinha como benefício a rapidez, a agilidade, a interação entre a força dos nervos e dos músculos. A ginástica, então, era indicada tanto aos homens quanto às mulheres, às crianças. E só que só a partir de 1904, né, que as mulheres adquiriram o direito de realizar o curso de instrutores de ginástica na Turneband, né, lá em Porto Alegre. E elas eram consideradas mestres em ginástica. E as primeiras a receberem esse título foram Ella Kaufmann, aí foi Frieda Nachuli, Emma Schesbenzuber e Hermine Grage. E assim, voltando um pouco, né? Por volta de 1860, o método alemão ele foi consagrado como um método oficial do Exército Brasileiro, no qual perdurou um tempo, né? Até o ano de 1912 ali, quando então foi substituído pelo método francês. E assim, a escola alemã de educação física, ela só experimentou seu auge no Brasil durante o Nacional Desenvolvimentismo, só em 56. Com o sistema Waldorf, ele tinha um foco de ensino assim, baseado no desenvolvimento humano e nas atividades manuais, que era baseado praticamente assim na proximidade da educação escolar com a atividade laboral. Apesar do enfoque, né, laboral que eles tinham assim, as atividades físicas e a formação de uma corporeidade militar marcava assim a educação física escolar no sistema waldorfiano. E assim, a ginástica praticamente, né, ela apresentava uma formação, né, do corpo, do espírito, da alma e benefícios, né, como rapidez, força, agilidade. Porém, eles tinham como central, né, como uma centralidade assim, o militarismo, né, para a defesa da nação, da pátria. E isso é o que marcava mais. E é isso. Ok, pessoal, obrigado. Passamos agora para o método sueco. Pessoal do método sueco. Opa, boa noite, professor. Boa noite. Só começar a transmissão aí. Boa noite. O nosso método é a ginástica sueca e ela foi desenvolvida no início do século XVIII. O pioneiro do método foi o Per Henrik Ling, certo? Devido à necessidade de uma força de trabalho e bons soldados. E o método ele é baseado em exercícios que focam no nacionalismo. O Per Henrik Ling, ele dos 23 aos 28 anos de idade, passou um tempo na Dinamarca e lá ele teve experiência com a ginástica de lá. Mas ele não ficou satisfeito com a maneira que ela era vista lá, pois ela era tratada apenas como um veículo para uma saúde física.
Então, quando ele voltou para a Suécia, ele já tentou levar uma perspectiva de um sistema que deveria ser adotado pelo Estado para uma prática da ginástica que envolvesse a criação de um sistema mesmo para que serviria para elevar a moral do povo e melhorar a saúde, tanto mental quanto física, em busca da construção de um cidadão ideal, né? Os suecos, eles estavam passando por um momento meio conturbado, cheio de mudanças nesse período. Tinham passado por uma guerra contra os russos, né? Houve golpe de Estado, e então houve uma guerra e o país ficou devastado. E em meio a tudo isso e as discussões também sobre pedagogia e pela educação física e saúde corporal, que foram muito fortes na época também, ele visando melhorar tudo isso e sistematizar a ginástica, ele criou o método. Pode passar já. Boa noite, professor. Vou falar sobre a origem do método, complementando algumas coisas que João disse e acrescentando algumas. Ling, ele foi para a escola de Nattegal, na Dinamarca, né? Quando ele esteve na Dinamarca e ele aprendeu esgrima lá. Ele tinha uma certa deficiência no braço, algum tipo de paralisia que ele tinha, e sofria também de algum, assim, ele tinha facilidade para desenvolver tuberculose, é um mal que era muito comum na época, na Suécia, e com a prática da esgrima e da ginástica da escola de National, ele conseguiu melhorar o condicionamento físico dele, inclusive ele recuperou completamente o movimento do braço dele, né? E, como o João já disse, ele aprendeu muito sobre a ginástica dinamarquesa, mas ele não achava ela suficiente, achava que ela visava somente o físico, e ele acreditava que a ginástica não era somente isso, ele tinha outros ideais, né? Então, aos 28 anos, Ling voltou para a Suécia. Nesse momento, ele já pretendia trabalhar com a ginástica. Em Estocolmo, ele instalou-se para atuar como professor de esgrima na Academia Militar de Karlberg, na região norte. Ele propôs à Comissão de Educação do governo um projeto de treinamento físico para jovens no meio da ginástica. O Estado aprovou a proposta dele. E, nesse meio, Ling viveu um momento de transformações por toda a Suécia. Encontrava-se em grande debate pela discussão do interesse pedagógico em prol da educação física e da saúde corporal, cujos valores eram obtidos como importantes na formação de um cidadão ideal, né? Era dever da escola, eles acreditavam que era dever da escola ensinar que era um cidadão bom, que conhecesse seus direitos e deveres e que obedecesse às regras, cuidando de si, de sua moral e de seu corpo. Algumas ações, como as reformas educacionais, que incluíam ginástica na escola, a criação do Instituto Central da Ginástica de Estocolmo, né, o GCI, entre outras inclusões, são advindas desses debates. E tudo isso se tornou um campo favorável para Ling desenvolver o método dele. Em 1813, Ling foi nomeado diretor do GCI, do Instituto Central de Ginástica de Estocolmo, e a ideia inicial dele surgiu com a finalidade de eliminar vícios da sociedade, como alcoolismo, defeitos posturais e prevenir enfermidades, o que mostrava seu caráter higienista. Pode passar aí o slide.
Havia também um espírito nacionalista, na época em que defendia-se a necessidade de criar uma população saudável e robusta para proteger o país, assim como a necessidade de trabalhadores mais fortes na indústria que estava em crescimento na época. Ling associava o domínio da ginástica a duas grandes variáveis. A primeira, ele acreditava que era possível desenvolver o espírito humano, disciplinado pelo corpo. Provavelmente essa crença dele vinha do fato dele ter estudado teologia, e ele acreditava que esse fato de desenvolver o espírito o espírito humano disciplinando o corpo, ele acreditava que era uma tarefa da ginástica. A segunda variável que ele acreditava era que o conhecimento médico-científico daria explicação para a prática corporal. Por isso, seus métodos eram sempre baseados na anatomia humana. O corpo poderia ser analisado de forma científica e, a partir dessa observação, desenvolver movimentos precisos e adequados, formas exatas e uniformes de executá-los. Pode passar. Opa, boa noite. Tá me ouvindo direitinho, professor? Tô, Ari, pode falar. Pronto. Boa noite, turma. Eu vou falar sobre a metodologia da ginástica sueca. E a metodologia é bem simples. Ela é dividida em níveis, ou seja, quando você entra, você começa com movimentos mais leves, mais fáceis de fazer, e à medida que você vai evoluindo, os movimentos vão aumentando o grau de dificuldade. Os exercícios são simétricos, geralmente tem a compreensão facilitada e são livres, ou seja, não tem o uso de aparelhos. E isso, de certa forma, não ajudava muito, porque quando a pessoa tinha um grau de dificuldade maior, era rígido do mesmo jeito, tendo ou não aparelhos. Tanto que a ginástica sueca influenciou muitos países, mas mesmo assim, alguns, como a Dinamarca, achava a ginástica imprópria para crianças, por ser muito rígida. Os exercícios eram divididos em aquecimento, a parte fundamental, onde acontecia a maior parte dos exercícios, e o relaxamento no final. E geralmente tinha comando por voz, alguma voz ou alguma música. Pode passar o slide, por favor. A metodologia implica uma divisão em 4 tipos. A ginástica pedagógica, que é a mais básica de todas, ela serviu de referência para os outros 3 tipos. Ela era usada na escola, tinha o objetivo de melhorar a saúde, evitar doenças, e podia ser praticada por qualquer indivíduo, tanto criança, tanto adulto, tanto idoso. Era mais simples, era para a pessoa ser uma pessoa ativa, evitar doenças posturais, entendeu? A ginástica militar, ela era basicamente a ginástica pedagógica, só que com alguns usos acrescentando alguns usos de, por exemplo, tiro, esgrima, para servir para a preparação da guerra mesmo. A ginástica médica tinha a característica de prevenir defeitos posturais, doenças, tudo, era exclusiva para isso, e a estética se preocupava com o corpo em si, superficial. No meu ver, a ginástica mais superficial entre as 4. Ela se preocupava com o corpo, os movimentos geralmente eram voltados para danças, deixando a silhueta do corpo bonita, e basicamente isso. Pode passar. Ao longo do tempo, né, os precursores da ginástica sueca fizeram investimentos bem grandes no intuito de estruturar em um lugar um método e uma formação de professores que pudessem ser referência para os cuidados físicos sobre o corpo. Esses cuidados também incidiram sobre a moral e costumes, afinal, educar o corpo pela ginástica para educar também a vontade. Certo de que tinham encontrado um método eficaz para educar o corpo, cultivá-lo e preservá-lo com boa saúde, e o instituto se colocou também como lugar de ressonância da ginástica sueca.
era preciso espalhar a notícia para o mundo, fazer com que a ginástica pudesse ser praticada por toda a gente, nos mais diversos lugares. E o Brasil foi um desses lugares em que o método sueco foi difundido com sucesso. Foi amplamente defendido por Rui Barbosa e Fernando de Azevedo, justamente pelo seu caráter pedagógico. Eles defendiam ter mais relação com as escolas brasileiras, que, se eu não me engano, antes de eles acrescentarem nas escolas brasileiras o método sueco, eles utilizavam o método alemão. Outro fator que fez com que esse método fosse mais difundido no Brasil foi a sua prática em clubes esportivos, como o Clube Esperia, no estado de São Paulo. Os clubes geralmente utilizavam os quatro métodos diferentes, que era a ginástica pedagógica, a estética, a militar e a ginástica médica, né? Para o desenvolvimento das atividades, que geralmente eram ministrados por militares, sargentos, tenentes, capitães. Atividades essas que iam desde melhoria do condicionamento físico ao público comum, como a Ari já falou, né, que era mais para manter um condicionamento físico, manter a saúde das pessoas, e eles usavam também esse método para preparar atletas de alto rendimento. Aos poucos, muitas melhorias foram acrescentadas ao método sueco por esses clubes, como ginástica de respiração e a aquisição de algumas máquinas para complementar os exercícios. É isso. A gente vai passar um vídeo agora bem rapidinho para vocês terem mais imagens relacionadas ao método ginástico sueco. Vocês estão ouvindo? Estamos te ouvindo, mas ainda não tem som no... O vídeo não, é. Espera aí, só um instante. E agora, tá saindo? Tá pausado. Bota play. Não tá saindo não, mas faz um favor, só adianta um pouquinho. Pode adiantar. Vamos lá pra frente. Isso aí. Pode ser por aí. Pode botar. A gente já explicou basicamente tudo que estava falando nesse vídeo, mas pronto. A gente só queria mostrar, o vídeo é mais para mostrar a imagem de como era feito, assim, tudo certinho em fila. Como eu disse, uma pessoa tinha o comando de voz e os outros iam meio que obedecendo a instrução dele, entendeu? Era basicamente isso. O vídeo era só para retratar como é que funcionava mesmo o método de ginástica sueco aí, ó. Geralmente usado muito militar, ou seja, tinha formação, tinha tudo certinho, cada um no seu canto. E é apenas isso, o vídeo. Pronto, professor. Muito obrigado. Obrigado, meninos. Francês?
Método francês. O método francês está aqui, professor. Estamos só aguardando o responsável colocar o slide. Boa noite, professor. O senhor se encontra na sala? Oi? Pode começar? Pode sim. Boa noite, pessoal. O nosso grupo vai dar continuidade aqui às apresentações sobre os métodos ginásticos. A gente vai falar agora sobre o método ginástico francês. Nosso grupo é composto por Bruno, Ian, Jonathan, Juanilson, Lígia, Pedro e Rodrigo. Pode passar. Nossos objetivos é que vocês entendam as motivações, origens e características do método francês. Além disso, conhecer os principais exercícios do método ginástico francês e também que vocês compreendam a importância do método francês para a educação física no Brasil e para a atualidade. A gente vai, para alcançar esses objetivos, a gente vai seguir esse sumáriozinho, uma introdução que a gente está fazendo falar sobre o recorte histórico, que é a metodologia que a gente utilizou. Vamos falar sobre os antecedentes, o método francês, a influência e o exercício do método em si, e no fim vamos falar sobre a influência nos dias atuais. Depois, abrir o espaço para retirada de dúvidas e perguntas. Vou passar. A gente vai observar, a gente já estudou que a atividade física, especificamente a ginástica, ela está presente ao longo da história em diferentes contextos, buscando os mais variados objetivos, né? Aí aqui a gente tem a imagem da caça, na pré-história, você pode observar na próxima imagem soldados na Grécia Antiga se desenvolvendo também, buscando ali a melhoria física, pode passar. Sempre buscando esse aperfeiçoamento, né? Mas nosso recorte histórico ele vai ser bem mais à frente, no século XIX, mais do século XIX, quando a gente vai falar mais sobre o desenvolvimento francês, mas início do século XX, quando a gente for falar um pouco mais sobre a história da vinda do método francês para o Brasil. Pode passar. A gente utilizou como metodologia a leitura de alguns, não completamente, mas a leitura de alguns livros, e a gente teve uma possibilidade de ter vários artigos que se encontram na internet, né? Várias referências, uma literatura bastante vasta para esse método que é muito importante, não só para a Europa, mas para o Brasil também. Pode passar. Como eu estava falando, pode passar. O século XIX, ele trouxe consigo, por exemplo, pode passar, o impacto da Revolução Social, né? O homem saindo do campo para a cidade, a gente pode ver aqui na imagem da direita, as mulheres trabalhando numa fábrica, por exemplo, e aquela tendência ao sedentarismo, a não prática de atividade física. Então surgiu a necessidade de práticas de lazer, lúdicas, até mesmo atividades circenses, como a gente pode acompanhar na imagem da direita, da esquerda, associadas a já uma existente necessidade de melhoria física de militares nas diversas regiões, isso ao longo da Europa toda. As atividades físicas mais populares, né, como, por exemplo, a atividade circense, era vista como algo que desafiava a normalidade e as instituições, de certa forma. Aí isso fez com que se buscasse uma sistematização das práticas físicas, atividades físicas que se desempenhavam na sociedade, das camadas populares, por exemplo. Foi quando surgiu aquele movimento ginástico europeu, não só na França, mas na Europa inteira, que tinha como objetivo disciplinar a população fisicamente, mas também moralmente. Então, existia essa tendência, essa vontade. Pode passar. E aí, pedagogos, médicos, militares, organizaram essas práticas, sistematizaram, cientificaram, como a gente pode ver na imagem da esquerda, esses movimentos, essa ginástica, essa prática desse lazer, a prática da atividade física, e aí cada região, cada país, praticava,
adotava exercícios e estudos de acordo com a necessidade de sua população, dos seus costumes, do seu ímpeto nacionalista, do que ele queria como nação e o nível de controle que ele queria exercer também, às vezes, na sociedade, né? E a gente vai conhecer um pouco sobre o método ginástico francês, que teve como pai ali o espanhol naturalizado francês, Amorós, inspirado pelos alemães, né? Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Só volta aqui a imagem, por favor, rapidamente. Só voltar um pouco. E aí a gente está vendo aqui na imagem da direita a instrução de ordem unida, né, de diferentes épocas, no exército antigo e na atualidade. E atividade física, pode ser encarado como atividade física. Até hoje, no meio militar, ele é encarado como algo imprescindível. Esse conjunto, essa naturalidade, esse movimento conjunto, como uma coisa imprescindível para manter a disciplina, por exemplo, de uma tropa. Pode passar. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Estão escutando? Então, sim, pode falar. Bom, vou falar um pouco sobre o desenvolvimento, né, da escola francesa. A escola na França, né, ela foi muito baseada nas ideias de Jean e Gutsmuth, como o Daniel e o João Vitor falou. Eles foram pioneiros, eles foram pais, né, das escolas alemãs, mas eles influenciaram muito na escola francesa, né? Eles contribuíram muito para a escola francesa e apresentava, além do caráter moral e patriótico, uma preocupação com o desenvolvimento social. Então, o objetivo era formar uma pessoa, entre aspas, completa e universal, né? Mas não se divorciou do utilitarismo, ginástica e científica, mas buscou também forma física, agilidade e revolta. Mas os métodos franceses, derivados da escola francesa, são usados em todas as instituições na França, né? E o ensino em 1929, que era no século XIX. E sugestões de ensino para apoiar a educação física, não, a educação física da escola brasileira no período republicano. Então, eu não vou me aprofundar muito no, nos alemães Jan e Gutsmuth, porque eles só influenciaram, né? Mas eles foram muito contribuintes para a escola francesa. Então, eu vou falar um pouco agora sobre na verdade, né, os pais da escola francesa. Então, eu vou começar falando sobre, deixa eu ver aqui, o Francisco Amoros. Ele foi realmente o pai, né, da escola francesa. E só um momento. Então, para o fundador, o Francisco Amoros, a ginástica na França deveria proporcionar todos os tipos de exercícios, né? A fim de desenvolver as qualidades físicas, psicológicas e morais. Que além de desenvolver essas qualidades, teria uma. Deixa eu buscar a palavra aqui. Teria as qualidades físicas, psicológicas e morais, né? Que eu já falei anteriormente, que além de desenvolver essas qualidades, teria ainda por finalidade o alcance da saúde, o prolongamento da vida e, consequentemente, o melhoramento da espécie humana, com o objetivo de originar o homem forte, né? Tornando possível, então, aumentar a riqueza e a força. Vou falar agora sobre o inventor Demeny, Georges Demeny. Georges Demeny, ele foi
ver aqui, só um momento. Só um momento, professor. Ele foi um inventor francês, né? E sim, o que eu esqueci também de falar do Amoros, né? Ele foi naturalizado francês, mas na verdade ele era espanhol, né? Como mostra aí no slide, ele era um militar. Então, o Georges Denemy, ele foi um cronofotógrafo, cineasta, ginasta e entusiasta na aptidão física. Um pouco mais sobre ele, ele contribuiu muito, né, com essa parte da ginástica francesa durante o século XIX, com os exercícios ginásticos feitos pela mocidade francesa e foram criados pelos médicos, por outros médicos, né? Por esses médicos. E não vou citar porque são alguns, então não vem muito ao caso. Então é isso. Pode passar. Oi, pessoal, dando continuidade, vou falar um pouco sobre a chegada do método francês ao Brasil. Primeiro, que um dos maiores entusiastas e pais do modelo é o Amoros, como já foi dito, e toda a obra dele tinha a ver com o físico e a moral, e essa ginástica ela era pensada com o objetivo de reformar e regular corpos. Então, ele pensava num modelo que pudesse trabalhar isso. Para além das ideias higienistas, militares, a grande diferença dela na chegada ao Brasil era a questão do caráter científico. Ela trazia um ar de ciência ao método francês, ela trazia um ar científico ao método que estava sendo empregado. Ela chega no Brasil no século XIX, sob forte influência dos europeus, né? E o método em si ele chega em 1907 através de uma missão militar francesa, mas ela só é oficialmente implementada no dia 12 de abril de 1921 por força de decreto 14.784, e ele teve uma grande defesa, inclusive por parte dos intelectuais, por trazer esse status científico. Em 1929, o Ministério de Guerra, ele cria um projeto de lei em que determinava a prática da educação física por toda a população brasileira, tanto a escolar, a obrigatoriedade na educação básica, quanto para a população em geral. E esse método ele era muito visto e muito aceito por entender que para além do caráter higienista, médico, militar, desse indivíduo completo que tanto se fala, tinha também a questão de que o Brasil ele estava num período de desenvolvimento e você precisava de uma mão de obra forte, uma população forte para dar continuidade nesse projeto de nação que se queria. Você precisava de uma população saudável e forte para esse plano de desenvolvimento. Essas imagens, Fernão Dias era uma escola agrícola, e aí você vê as instruções de educação física pautadas no método francês. Esse colégio de Rémy é na França, se eu não me engano, tem a data também. Pode passar o slide? Pode? Isso. E essa outra foto, ela foi retirada de um artigo que traça exatamente esse paralelo. Dessas políticas implementadas no período que o método vigente era o francês, nessa relação do Estado proporcionar e implementar essas políticas, essas ações das atividades físicas para uma melhor qualidade de vida, pensando nesse plano de desenvolvimento. Essa daí foi uma corrida ciclística que aconteceu em Caruaru, em 1950, saindo da igreja, e aí tem todo o trajeto. Então, o método francês ele foi extremamente difundido por todos esses aspectos que eu já citei. No Brasil, ele chegou a ser utilizado por 88,87% de todas as escolas
por todas as escolas da rede pública até o ano de 1940. E o declínio dele está associado ao início do processo de esportivização das aulas de educação física. Com esse processo, o método francês ele vai caindo em declínio. Pronto, pode passar para o próximo. Boa noite. Está me ouvindo, professor? Estou sim, vou ver. Agora nós vamos falar a respeito dos exercícios do método francês, né? Primeiramente, uma definição básica. Amoros compreendeu a educação partindo de exercícios físicos, né? Ele acreditava que havia uma relação entre a parte física e a parte moral. O seu trabalho, como ele já falou, tomou um caráter científico, o qual ele acabou sintetizando uma definição da ginástica, que para eles seria uma ciência fundamentada nos movimentos. E como o Jonathan já falou, a intenção disso era tornar o homem mais corajoso, inteligente, veloz, flexível, entre outros. Além disso, a prática desses movimentos, poderia beneficiar os praticantes, prolongando a vida, aumentando sua força, saúde, entre outros benefícios. Pode passar. As 17 classificações. Em Amoros, para acabar com todas as incertezas e facilitar, ele criou essas 17 classificações a respeito da ginástica. A gente encontrou isso no livro de Carmen Lúcia. Não sei se o senhor conhece o livro Carmen Lúcia, que falou sobre essas classificações, que seriam elas para facilitar, né, a compreensão da ginástica, onde essas 17 classificações falavam a respeito dos 17 exercícios, onde seriam eles andar, correr, lutar, se equilibrar, a prática da esgrima, tiro ao alvo, nadar, entre outros exercícios. Nessas classificações, além de citar os movimentos, ele também explica sobre como e quais seriam algumas das variações desses movimentos. Como, por exemplo, quando eu falei sobre saltar, ele tratava o salto como em profundidade, extensão, salto em altura, em todas as direções, tanto para trás, para frente, para o lado, com arma, ajuda de bastão, vara. E havia várias variações dos movimentos para melhoria da prática. Pode passar. Os exercícios na escola brasileira, ela foi tratada com atividades físicas direcionadas pelo método francês, baseado em calistenia, onde os professores basicamente eles demonstravam o exercício para logo após os alunos repetirem. Nessas imagens aí que o senhor pode ver, volta um pouquinho aí, Ian, por favor. Para o slide passado. Essa imagem a gente pegou também do livro de Carmen Lúcia, e que seriam alguns dos exercícios praticados sugeridos por Amoros. Pode passar, Ian. Como nadar, entre outros. E alguns dos aparelhos utilizados no método. Pode passar. Só um momento para passar aqui os slides. Finalizar aqui o trabalho falando sobre as influências nos dias atuais. Com esse histórico, é possível notar várias influências do método nos dias atuais, principalmente no Brasil. Ele influenciou em várias práticas corporais e foi uma base muito forte para toda a cultura militar.
Em algumas modalidades que são bastante difundidas pelo mundo e tiveram influência francesa, eu vou ressaltar aqui algumas. Por exemplo, o parkour, que tem o objetivo de ir de um lugar a outro de forma rápida e direta, ultrapassando qualquer obstáculo que surgir, por meio da corrida, de saltos, da escalada e de manobras com técnicas de ginástica. Aí na foto tem um adulto praticando, ultrapassando um obstáculo. Aí também na outra foto tem aqui a calistenia, que é um sistema de exercícios físicos derivado da ginástica, que o objetivo é trabalhar força e resistência muscular, não usa equipamento de academia, porque ele tem um dos seus princípios usar o peso do próprio corpo. E ainda aumenta a consciência corporal, a flexibilidade e mobilidade. As técnicas também são encontradas em outras modalidades esportivas, como o street workout, que é como se fosse uma calistenia com exercícios mais dinâmicos. Aí também o CrossFit foi influenciado, que cresceu muito durante os últimos anos. Treinamento funcional e treinamento integrado. Vou passar aqui. A influência na área militar. Com certeza a maior influência dos franceses hoje em dia foi no meio militar, em que a cultura foi fortemente norteada, principalmente nessas práticas corporais, que são amplamente difundidas. Desde, como mostra a imagem, os militares fazendo a ordem unida, até exercícios um pouco mais complexos, como o pentatlo militar, que é a realização de 5 provas, que são tiro, pista do pentatlo militar, natação utilitária, lançamento de granada e corrida cross-country. E é isso. Fica difícil você falar sobre a ginástica francesa sem falar sobre o Brasil em si, porque é muito misturado quando a gente começou a estudar. A gente trouxe bastante, não só como a ginástica francesa ela surgiu, mas também do que ela se tratava e a influência dela no mundo, principalmente no país que a gente está, né, contextualizando com a nossa região. Boa noite. Uma das curiosidades, professor, que eu acho que não foi falado, é que o método francês no Brasil ganhou grande força após a Guerra Mundial, quando houve a derrota da Alemanha, que era o método principal aqui no Brasil. Quando houve a derrota alemã, foi quando o método francês ganhou grande força com a missão, acho que foi missão francesa, militar francesa, algo assim. Ok, pessoal. Para a gente concluir, o pessoal do método inglês. Rapidinho aí, só enquanto o pessoal coloca o slide. Esse aqui é o livro que eles falaram da Carmen Soares, chamado As Imagens da Educação do Corpo, né? Que tem no início dela, né? Esse é um livro que, na realidade, ela fala praticamente, né, só da ginástica francesa, né? Com Amoros e Demeny, né? E quando eu estive estudando em Campinas, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina com a Carmen Soares, né? Assim, ela não foi para o currículo, porque eu não estava matriculado, mas acompanhei toda a disciplina com ela, né? Porque o foco dela é a questão da história da educação física, principalmente a história da educação do corpo. E é muito legal, né? Você poder estar
dialogando assim diretamente com os autores, né? Mas vamos lá, pessoal do método inglês. Pode começar, professor? Pode, Luana. Então, boa noite, gente. O nosso grupo vai falar sobre o método inglês e eu vou começar fazendo uma contextualização histórica e social. Bom, como o próprio nome já diz, né, método inglês, tudo começou na Inglaterra, durante o século, em meados do século XVIII e século XIX, durante a segunda fase da Revolução Industrial. Nesse período, a sociedade inglesa era dividida entre burguesia e operariado. E foi justamente sobre esse momento histórico que Karl Marx conceituou a reificação. Ou seja, o trabalhador tinha sua subjetividade completamente suprimida. Não importava quem ele era como sujeito, não importava seus dons, não importava suas aptidões, seus gostos, visto que apenas a força de trabalho era capaz de gerar lucro ao burguês. Então a gente tem aí o operário sendo tratado como máquina, né? O que importa é a quantidade de produto que ele consegue fabricar. Então, a burguesia, nesse período, queria otimizar ao máximo a produtividade, fazendo com que mais lucro fosse gerado, né? Foi durante esse período também que surgiu o Taylorismo, uma das bases científicas da administração. Mas pouca gente observa que essa corrente também se relaciona muito com a história da educação física. Isso porque, pela primeira vez, o movimento passou a ter valor monetário. Surgiram estudos cujo intuito era otimizar o tempo de produção, reduzindo os movimentos inúteis ao trabalho. E, além disso, a burguesia descobriu também que a fadiga do operário não era interessante, porque mais cansado, ele estaria mais suscetível a doenças e, consequentemente, mais suscetível a faltas. E perceberam também que não era lucrativo que os funcionários não tivessem vigor físico. Ou seja, quanto mais vigor físico, quanto mais controle de movimentos os funcionários tivessem, mais eles seriam aptos a produzir e a gerar lucro à burguesia. Então, o movimento ele passou a ser valorizado, porque foi visto nele uma capacidade de gerar lucro e rentabilidade aos burgueses. Aí agora eu vou passar a fala para Gabriel, que ele vai falar um pouquinho sobre Thomas. Boa noite, professor. Então, meu nome é Gabriel, eu vou fazer uma breve introdução sobre o método inglês e um cara que teve um importante papel nesse assunto. A escola inglesa foi a que teve a menor influência no nosso país, tendo sido baseada pelos jogos e esportes, deixando de lado a intenção das outras escolas em relação ao trabalho com foco na ginástica, através de exercícios recorrentes e calistênicos, sem similaridade nenhuma com a lucidez, possuindo características não ginásticas, entre aspas, voltadas exatamente para o esportivismo. Aí isso era o que a diferenciava das outras três escolas. Os principais influenciadores dessa época foram Thomas Arnold, como acho que o principal, que enxergava o esporte como foco educativo, valorizando o jogo de uma forma limpa e justa, e Clears, que assim, ela é importante, mas não é tanto, mas ele objetivava o treino militar, dedicando-se à ginástica terapêutica. Agora eu vou falar um pouco sobre Thomas Arnold, sua juventude e sobre a influência dele na Inglaterra. Thomas Arnold nasceu no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, e era o diretor de uma escola. A nomeação de Arnold para a direção dessa escola, que é a Rugby School, se não me engano, em 1828, após trabalhar alguns anos como professor particular. Ele deu uma reviravolta nos rumos da instituição e sua força de caráter e zelo religioso, que a religião dele era o anglicanismo, lhe permitiram transformá-la em um modelo seguido por outras escolas públicas, exercendo uma influência sem precedentes sobre o sistema educacional na Inglaterra. Ele foi de fundamental importância para a educação física, pois ele não se ateve ao desenvolvimento da ginástica, dedicando-se mais diretamente aos jogos e às atividades atléticas,
configurando um movimento que veio favorecer a consolidação do esporte moderno. Agora eu vou passar a fala para Vitor, que vai falar um pouco sobre as origens dos esportes modernos. Obrigado. Boa noite, professor. Tá escutando aí? Boa noite, sim. Eu vou falar um pouco sobre o esporte moderno. Ele nasce na Inglaterra por volta de 1986, com o sociólogo alemão Norbert Elias. Ele era de família judaica e, por causa do nazismo, ele teve que ser exilado, foi para a França, antes de se estabelecer na Inglaterra. E o outro sociólogo, Eric Dunning, que também, mas esse é em inglês. Eles desenvolveram o esporte moderno através de um processo de transformação de jogos e passatempos tradicionais em que escolas, clubes e igrejas tiveram um papel relevante. Surgiu em paralelo a uma nova forma e estrutura social impulsionada pela Revolução Industrial e Francesa. O esporte foi considerado o grande meio para promover a educação através de jogos esportivos, contando com a organização, regras técnicas e padrões de conduta. Aí, como exemplo, tem o rugby e a natação, que foram um dos pioneiros do esporte moderno. Aí, o boxe, que também foi e um dos primeiros foi a caça à raposa, que nasceu na Inglaterra entre o século XVIII e XIX, onde essa prática tornou altamente especializada com organizações e convenções próprias. Foi daí que surgiu o hipismo, que eles pegavam os cavalos com seus cachorros e saíam para a caça e pulavam obstáculos no meio da mata e tudo. E esse esporte hoje é proibido. O esporte tem como referência uma atividade corporal de movimento competitivo, que surgiu na Europa no século XVIII e expandiu-se para o resto do mundo no século XIX. Foi fundamentado em meados do século XIX nas escolas da Inglaterra. Na Inglaterra, o esporte moderno atingiu todos os segmentos da sociedade, como Luana citou, a burguesia e o aparelhado. E teve a igreja e as escolas estatais como agentes propagadores de grande importância. Ou seja, a igreja, para atrair fiéis, construíram campos ao lado dos seus templos, e depois dos seus cultos, nos finais de semana, eles praticavam os esportes. Que aí, com isso, chamou vários fiéis para a igreja. É isso aí. Oi, gente, boa noite. Eu sou Maria Alice, eu vou falar um pouco sobre o ressurgimento das Olimpíadas, falando primeiramente, né, do Comitê Olímpico Internacional, que foi criado em Paris no ano de 1894, com a iniciativa, né, do francês Pierre de Coubertin, que inicialmente ele tinha a intenção de reproduzir os Jogos Olímpicos antigos, né, na Olimpíada Grega. Nesse mesmo ano, ocorreu um congresso na Universidade de Sorbonne, com representantes de 12 países, né, e lá foram abordados diversos temas relacionados ao esporte. O que ganhou mais destaque foi o anúncio oficial da restauração dos Jogos Olímpicos. Discutiram também sobre amadorismo e profissionalismo, e teve a nomeação, né, de um comitê internacional que ficou encarregado dessa restauração dos Jogos. Thomas Arnold, que Luana falou, Gabriel falou, né, agora há pouco, ele foi uma influência importante nos pensamentos de Coubertin, porque foi baseado nas ideias dele, né, na sua filosofia educativa do esporte, que ele idealizou e realizou, né, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. No ano de 1896, em Atenas, foram realizados, né, os primeiros Jogos Olímpicos modernos. Contou com a participação de 285 competidores que estavam representando 13 países. Inicialmente não havia participação feminina, mas em 1920 foram surgindo, né, modalidades exclusivas para as mulheres, como o nado sincronizado e a ginástica rítmica. Outro ponto, né, que eu vou falar um pouco é sobre a Carta Olímpica, que o Comitê Olímpico lançou, né, um documento que guarda os princípios do olimpismo, regulamenta não só o que acontece durante os Jogos, mas rege toda a estrutura do movimento olímpico, como o Comitê Olímpico Internacional, os comitês nacionais e as federações. Inicialmente, né, esses Jogos Olímpicos modernos, eles não foram levados muito a sério pelas entidades esportivas nacionais,
Mas os jogos seguintes, que ocorreram em Paris e também em Londres, em 1908, que ajudaram a consolidar mais a competição. É isso, gente. Eu vou passar agora a palavra para a Júlia, que vai falar mais um pouco. Boa noite. Eu vou falar um pouco dos fundamentos do método. Então, os fundamentos do método inglês são o desporto generalizado, que é a prática indistinta por todos, que fez com que a Inglaterra ela fosse pioneira em propagar a prática do esporte entre as classes mais baixas e que, antes disso, os esportes eram praticados prioritariamente pela aristocracia. Além dos esportes regularizados, era bastante comum a utilização de jogos lúdicos, pois tinham um grande poder de socialização. E também incentivava a criação de bons hábitos, pois os esportes eles são meios para adquirir bons hábitos de higiene, desenvolver o espírito altruísta, buscar o aperfeiçoamento do sentido em grupo e também do bem coletivo, valorizando assim o trabalho em equipe e reduzindo as manifestações egoístas e individualistas. E além disso, o método ele cooperava com a formação do indivíduo, porque assim na sociedade sempre foi necessário o convívio com outras pessoas, né? E esse convívio ele foi facilitado devido aos esses bons hábitos criados com os jogos, com os esportes. Pronto. Aí eu vou passar a fala para Lucas agora. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Certo, eu vou falar um pouco aqui agora sobre as divisões do método. Essas divisões, elas se baseiam bastante nas explicações que tanto Luana quanto o Gabriel e até mesmo a Júlia acabou de falar, certo? Ela também se relaciona um pouco com a fala de alguns outros grupos, porque tem uma relação ali, de fato, com as evoluções também. Essa primeira divisão seria os exercícios naturais e os jogos, que eu optei por colocá-los juntos, por conta que os exercícios naturais eles também compunham parte dos jogos. Então, o que acontece? Os exercícios naturais, eles são a parte dos exercícios que trabalham os movimentos que a gente já traz do nosso primitivo, como a gente já viu nas primeiras aulas da História da Educação Física. Desde o primitivo da gente, a gente consegue correr, consegue andar, caçar, lutar mesmo, nadar também, que foi também um dos esportes que aqui o Vitor acabou falando também. E os jogos, eles se caracterizam por a utilização desses exercícios naturais dentro de práticas que possuíam regras, onde essas regras determinariam no final dos jogos uma vitória ou uma derrota, geralmente dessa maneira. Os exercícios formativos, também junto aos exercícios naturais, eles foram muito importantes, por conta que o contexto da Revolução Industrial, ela traz essa necessidade da melhora da performance do operário, né? Então, esses exercícios, eles tinham um caráter, de certa forma, funcionais também, porque por conta desse esforço repetitivo que a gente tinha muito ali no modelo fordista também de produção, o ser humano precisava de um exercício para que, além daquele trabalho que ele fazia, o exercício pudesse compor a área corpórea dele, né, para que ele não tivesse lesões, e assim como a Luana mesmo explicou no começo da nossa apresentação, ele não faltasse o trabalho e a produção se mantivesse como sempre como perfeita, né? E por fim, os desportos coletivos, que têm uma base também nos jogos, né? De certa forma são jogos, porém esses desportos coletivos, eles, nesse caso aqui, fazem parte das primeiras associações esportivas que foram criadas junto com o rugby, o futebol. Esses esportes coletivos, eles também utilizam de práticas de exercícios naturais para que, dentro da sua prática dos esportes, eles fossem jogados, fossem praticados mesmo, em uma perspectiva de melhora do cidadão, do ser humano, e também de exercício enquanto lazer, né? Porque acredito eu que os próprios
os próprios operários precisavam desse momento de lazer para que se mantivessem firmes na produção das empresas. Esses métodos, a divisão do desporto coletivo, ele tem muito a ver com o surgimento do esporte moderno, que a gente falou mais atrás, justamente por conta que esses desportos modernos, muitos deles vieram dessa época, justamente desse método, né? Então, como a gente já mostrou aqui, o rugby, o próprio futebol, o basquete mais à frente, o boxe, não sendo um desporto coletivo, mas sendo um dos esportes baseados nessa época. Essa foi a nossa apresentação. Esses são alguns exemplos aqui dos exercícios que eu havia falado. Essa foi a nossa apresentação. Ok, pessoal, muito bom. Gostei bastante das apresentações de vocês. Penso que vocês atingiram aí os objetivos propostos, né, de mostrar um pouco, né, a questão da própria organização, né, dos diferentes métodos ginásticos, e vocês também acabaram demonstrando como que esses métodos chegam ao Brasil, né, e como eles são utilizados aqui, né. Nossa, pensei que eu estava com o microfone desligado. Então, isso foi bastante interessante para a gente poder observar. E tem um detalhe, né, em relação, por exemplo, ao método francês, ao método inglês, que é interessante da gente discutir, porque acaba que o método inglês, ele acabou sendo muito, eu diria assim, ele não foi, talvez, diretamente uma influência direta, por exemplo, nas práticas dos Estados Unidos, apesar de que havia, né, uma influência disso, até porque os Estados Unidos é uma antiga colônia britânica, né, então aí havia um pouco esse elemento. Mas, com certeza, a ideia, né, da formação dos jogos e dos esportes acabou influenciando, sobretudo nos Estados Unidos, a criação de outros jogos e esportes, né? Como é o caso do basquete, do voleibol, né? Para poder citar apenas dois. Gostei muito, né, de vocês terem demonstrado aí o próprio futebol americano que tem semelhança com o rugby, futebol americano. Sim. O futebol americano e o rugby, eles são muito próximos, né? Uma vez eu vi um pessoal, só que isso mais por brincadeira, né? Dizendo que o rugby chegou nos Estados Unidos, aí eles não conseguiam jogar direito e criaram o futebol americano. Mas que assim, né? Brincadeiras à parte, se a gente for prestar atenção, dadas, né, as especificidades de cada jogo, se a gente for prestar atenção na forma de jogar, existe, na realidade, uma série de semelhanças, né, em relação, por exemplo, ao fato de que ambos são esportes de invasão, ambos você tem que chegar, né, numa área específica para poder marcar um ponto, que depois de você chegar nessa área específica, você tem direito à tentativa de fazer um ponto extra, que é um esporte são dois esportes, né, de muito contato corporal, só que aí, né, tem algumas outras características que aí passam a ser diferentes, né? Então, por exemplo, no futebol americano você pode lançar a bola para frente com a mão, e no rugby não, né? Você só pode lançar a bola no máximo ao lado ou para trás, você não pode lançar a bola para frente, né? A não ser que você chute a bola. Então, aí você passa a ter algumas características, né? Mas que aí são próprias de cada modalidade. Mas, de qualquer maneira, né, eu penso que mais importante do que a gente ficar aí pensando
E assim, eu acho legal, né? Teve uma época que eu pensava isso e depois a pedagogia do esporte, né, começou a trabalhar com essa ideia, né, das similaridades, né, das aproximações, até mesmo metodológicas dos esportes, né, de invasão, de rede-parede, de tempo, de raquete, porque eles acabam tendo características muito semelhantes entre eles, né? Então, isso é uma coisa, né, que às vezes, se você for pensar na aplicação e no ensino deles, é importante que você consiga assimilar o que eles têm em comum. Assim como, né, isso acaba batendo um pouco com um comentário que eu fiz na aula passada, né, no nosso último encontro, de que, por exemplo, se a gente presta atenção no desenvolvimento, nas práticas e nos tipos de exercícios que são realizados na ginástica alemã, na ginástica sueca, na ginástica francesa, a gente vai achar muitos pontos em comuns, por exemplo, com as práticas das ginásticas esportivas, né, como a ginástica artística, rítmica, de trampolim, e uma outra ginástica que ela não é considerada uma ginástica de competição, mas predominantemente de apresentação, que no Brasil até anos atrás era chamada de ginástica geral, e agora ela é chamada de ginástica para todos, né, na qual você utiliza os diferentes elementos ginásticos para poder fazer aí as práticas, né, em grupos e que podem ser realizados por várias faixas etárias, né, e que tem um dos seus eventos, né, centrais é a chamada Gym na Estrada, que acontece a cada 2 anos, se não me falha a memória. Né, teve uma que aconteceu em 2018, acho que aconteceu um ano passado, mas aí, como tudo, né, a pandemia evitou a realização desses jogos, né, dessas competições que aglomeram muitas pessoas, né. E para terminar por hoje, pessoal, eu penso que tem uma série de elementos e de reflexões a serem feitas, talvez até de dúvidas e de comentários, mas, por causa da hora, eu gostaria de sugerir que a gente fizesse esses comentários, até eu mesmo tenho uma série de comentários para fazer aqui com vocês, em relação a cada um desses métodos, né, de maneira mais específica, mas eu gostaria de sugerir que isso acontecesse na aula de terça-feira, porque aí eu sei que algumas pessoas, pelo menos, né, vão ter aula daqui a pouco, ou tem outras atividades, e a gente poder fazer essa discussão com calma. Tudo bem? Tranquilo, professor. Beleza. Então, pessoal, a gente termina a aula aqui hoje, e aí na próxima semana, na terça-feira, a gente retoma, né, fazemos apontamentos e só a discussão sobre os métodos, tá? Lembrar para o pessoal que não postou atividade sobre a Idade Média para postar, e o pessoal do grupo que, quem ainda não postou, né, a atividade de hoje, fazer a postagem, tá? Ian, eu já troquei teu nome de grupo, tá? Daquilo que você tinha comentado comigo. Tá certo, professor, obrigado. Tá? E quem eventualmente não tiver participado de nenhum grupo, depois faça contato comigo por e-mail para a gente definir como é que vai fazer. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Continuem se cuidando, que a coisa continua feia.
dentro do possível, fique em casa, nada de aglomeração, nada de festinha clandestina, porque é fundamental